O ano passado eu dei aula, né, para quinta e sexta série. Uma das coisas que me impressionaram, foi a primeira vez que eu fui dar aula no estado, que me impressionaram foi o quanto eles são tutelares. Eles precisam daquilo, né? Professor, fulano pegou minha caneta. Professor, me empresta uma borracha. Professor, eu posso escrever de lá? Então você fica assim, tudo eles precisam de permissão, né? E aí às vezes, principalmente na quinta e sexta série, né, o professor entra, fica 40 minutos, sai, entra outro, totalmente diferente, fica 40 minutos. Então isso é extremamente complicado trabalhar isso. Mas o Paulo Freire, ele aponta alguns pressupostos teóricos, né? Dá para a gente pensar que é a solução, né? Mas quando ele diz lá, né, que ensinar não é transferir conhecimento, mas preparar o ambiente para que ele seja produzido ali, né? Eu acho isso bastante interessante, mas ao mesmo tempo, quando eu fui para a sala de aula, tão impraticável, né? Como você vai preparar um ambiente adequado para que essas pessoas, né, para que esses alunos, eles exponham o conhecimento que eles tenham, né? E aí você para olhar no livro didático. Eu dava aula em Guaianazes, né? Não sei se alguém conhece aqui. E aí você olha lá no livro didático e tem paisagem da Avenida Paulista, e eu perguntei para eles: vocês já foram alguma vez no centro? Um aluno levantar a mão. Então, quer dizer, você se depara com uma situação de o que eu vou fazer. Então, eu procurei mudar muita coisa, assim. Esse ano eu justamente não estou dando aula porque eu preciso reciclar muito do que eu vivi ali. Mas questão de paisagem, por exemplo, falando de geografia, né? Eu procurava trabalhar o quê? Centro de São Paulo, né? 1920, né? Início da industrialização. Aí eles viam aquelas imagens em preto e branco que não dizia nada para ele aquilo. Então eu levava, por exemplo, um quadro da Tarsila do Amaral, né? Da mesma época, um quadro chamado Anhangabaú, onde tudo aquilo, de certa forma, atraía a atenção deles e aí eu procurava trabalhar isso de uma outra maneira e tentar, até numa brincadeira, né, fazer com que eles exponham o que eles conhecem, né? Então, lá no quadro da Tarsila do Amaral tem lá um negócio redondo, assim, com um poste e uma mangueirinha, né? Que aquilo seria uma bomba de gasolina, que na industrialização, né, veio os automóveis e tal. E eles falavam coisas que tinham a ver com o cotidiano dele. Para mim isso é um orelhão. Para mim isso é... Então a partir daí eu não considerava errado, porque aquilo também não faz parte da realidade deles. Então eu acho que, embora seja isso mesmo, né, quer dizer, nós devemos preparar o ambiente para que o conhecimento seja... E isso não acontece nem na universidade, né? Mas que o conhecimento seja produzido, como isso é impraticável numa sala de 30, 40 alunos. Então, para ser sincero, eu não tenho uma resposta para te dar, assim, né? Como fazer isso? Não tenho. Eu queria falar. Eu acho que quando eu parabenizar, eu gostei muito de parabenizar, né? E quando acho que quando sabe a questão da condição humana, desvinculando qualquer essência dogma, justamente é um pressuposto para pensar que, na verdade, em relação social, todos nós somos, de uma certa forma, determinadas determinações sociais, né, fundamentais que, de fato, vão tecer essa condição que lhe é dada. Né? E aí nós nos referimos em sociedade a partir dessas condições. Não a condição de ser enquanto mulher ou homem, do ponto de vista de uma essência de sermos iguais, mas de que são identidades, né, que são tecidas profundamente, né, frente àquilo que a sociedade, como a sociedade se constitui. E acho que a grande, eu vejo que a partir dessa análise sacra é justamente quando ele fala, né, que
que é que nós vamos fazer a partir daquilo que fizeram de nós, é justamente como é que a gente consegue desvendar, né? Como é que enquanto indivíduo nós conseguimos visualizar essa condição, que é justamente talvez condição da nossa própria não liberdade. Né? Então, o conhecimento pode ser importante, né, para que nós nos reconheçamos, né, não livres. E aí seria de fato fazer essa profunda reflexão, que é complexa, né? Essa reflexão, quando a gente vai trabalhar em situações em que as condições são condições para a reprodução da sociedade, né? Então, a periferia é a condição de reprodução da sociedade. E aí, como é que se trabalha esses indivíduos? Né? Como é que a gente trabalha a sociedade que também, a periferia e o centro são condições sociais, condições determinadas, né? Historicamente, né? E o Sartre tem, né, a sua parte aí do Partido Comunista Francês, né? Ele tem uma influência também do materialismo histórico, né? Eu acho que tem que pensar as condições concretas, né? Que são condições para a reprodução social, e a escola é isso, né? A escola acaba reproduzindo também essas mesmas. Eu penso que o nosso papel como professor é buscar fazer essa análise, a partir da geografia, pensar essas questões que são fundamentais para a reprodução da sociedade. Aqui, né? Eu acho que talvez seja um estado, né? Eu também não sei se na minha fala, né? Mas o Sartre ele tem uma concepção interessante, além da concepção de liberdade dele, quer dizer que nós estamos condenados a ser livres. Né? Nós estamos condenados a nos fazer. Né? E aí a angústia do Roque que está lá na Maus é justamente essa, né? Ele não consegue vislumbrar como construir e como ir para além dessa essência que ela vai se desfazendo, ela vai se diluindo. Né? Sua vivência. Nós estamos condenados a essa liberdade, a essa angústia. Uma perguntinha. Há pouco vocês falaram de educação, essas coisas, aliás, é muito são para o debate. Eu acho que a educação para nós, os professores, grande maioria do trabalho do século X, parte também do estabelecimento da autoridade do professor. Vamos dar uma escola em que o Estado você pode repetir o aluno, porque senão o Estado perde financiamento. Também um livro didático que mostra o retrato de relevo da Vila Paulista como aluno de Guaraná que não conhece a realidade. Então eu queria saber como fazer uma transformação disso. José propõe isso em mas essa é uma discussão super séria que a gente, na verdade, por isso a Lourdes estava comentando sobre a questão da condição, da nossa condição humana e da determinação. Ao mesmo tempo que você está determinado, que é isso que a gente está discutindo, você é livre. Então, se só tem determinação, então qual é a saída? Não há. Mas existe um índice de liberdade nessa relação. Então, o que parece algo que é oposição, na verdade não é. Né? É uma aparência. Porque existe uma determinação de liberdade, existe a questão. Existe uma liberdade, existe uma determinação, tudo ao mesmo tempo. Agora, justamente isso, como é que a gente trabalha dentro dessas condições concretas, reais, naturais, como é que a gente trabalha com o nosso índice de liberdade? E aí vem a angústia. Porque você está condenado a única. Aí vem a angústia. Você imagina um aluno recém-formado entrando numa sala de aula, acho que no primeiro mês, quando ele vê a distância, ele surta. Mas ele tem que ter claro
primeiro, a não onipotência dele. Ele não vai dar conta da sala de aula. Porque eu acho que quem é da geração dos anos 70, 80, acreditava num projeto revolucionário. Entrava na sala de aula para lá. Não, eu contei para ele. Muito bem, nos anos 70, nos anos 70. A gente acreditava, você entrou na sala de aula, você fala, meu Deus, senta, fecha, todo mundo sentado, copia. E o que o Adriano falou é bem interessante. Na verdade, ele falou assim, nós temos que criar condições para conhecimento. Nós fazemos isso. Eu estava comentando hoje com a turma da manhã e com outras turmas, olha no metrô, olha no ponto de ônibus, você vê as pessoas fazendo fila. Tem fila para ir sentado e fila para ir em pé em ônibus. As pessoas se organizam lá fora, elas são disciplinadas. Vai falar que a gente não está dando conta. A gente dá. Agora o que a gente precisa repensar é a nossa prática e para onde a gente está caminhando. De alguma forma, a gente... Então, a gente dá conta, a escola não é tão ineficiente, a gente está disciplinando super bem. Olha lá fora, olha as filas, olha o metrô, como as pessoas entram e tudo mais. Aí assim, o que a gente tem que fazer tipo, é um pouco diferente. Há um índice de liberdade. E aí isso é angústia, porque eu não vou dar resposta para você, nem o Adriano, ninguém. A gente vai se matar aqui. Falando da minha casa da família, eu estava escutando uma entrevista na Rádio Cultura do Frei Beto. Frei Beto? Frei Beto, e ele estava falando de liberdade. Muito o seguinte, ele falou que, na verdade, a gente só tem liberdade para consumir, para comprar bens materiais, para fazer coisas, digamos, fúteis, mas a gente, na verdade, não tem liberdade. A gente está dentro do. A gente estamos. O Estado nos domina, na verdade. Ligando com o que ele falou, nós temos metamorfose ambulante, é tão lindo você metamorfose ambulante, mas é assim, cada um faz o que quer com aquele infeliz. Ele é metamorfose ambulante. No dia seguinte ele consome aquilo, no dia seguinte ele consome outra coisa. Cada um vai transformando ele do jeito que quer. Ele é um bolo e cada um põe o conflito que quer. Essa é a metamorfose ambulante. E outra questão também eu me lembrei bem do texto do professor Larry do Freud, que ele fala sobre a questão de Deus, que o ser humano ele vê Deus como pai, e a partir do momento que ele deixa de acreditar nesse Deus, ele chega a ter várias contradições na sua vida. Aí você estava falando do Estado, na questão do Estado e da escola, e na verdade a ditadura, o Estado, ele até comentou que o Estado, hoje ele não está na escola, aparentemente, ele não está presente na escola como antigamente. E na ditadura militar o Estado estava bem, digamos que, aplicado na escola por questão de preocupação de formação.